gente, calma aí, que tô ajudando a amiga a entrar. Oi! Aí, ai meu Deus. Deixa eu colocar aqui, peraí. Tá me ouvindo, gente? Tá me ouvindo? Coloquei o fone para aqui fazer esse barulho. Oi? Eu coloquei o fone porque tem muito barulho, mas estou te ouvindo bem. Tá. Eu também coloquei o fone para ver se ajuda. Tá. Gente, vocês que já estão aí, dá um oi pra gente saber se vocês estão ouvindo, se tá de boa, se tá beleza. Dá, pelo amor de Deus, não tenho orgulho não que a pessoa que está com o coração a mil. Se o som tá bom também, se não tá dando eco. Boa noite, Gente, Su. ó, tem paciência comigo, porque é minha primeira vez. Já falei para a psicóloga que eu já estou com o coração acelerado. Não, e você nem sabe que essa semana eu não tive terapia. Eu acabei de vir da minha. E foi bem tensa. Essa semana a gente pulou, não conseguimos conciliar o horário, que eu estava voltando de viagem, e aí eu fiquei sem terapia. Então, você dá uma surtada aqui, gente. Paciência. Gente, obrigado por ter respondido, que o áudio tá bom. Qualquer coisa aí que tiver ruimzinho, vocês vão falando, tá bom? Pra gente. Eu vou tentar acompanhar aqui os comentários enquanto a Márcia for falando. Um oi pra vocês. Pra Josi, pra Rosana, pra Dati, pra minha amiga Bruna, pra Dulce. Essas menininhas aí já estão com nós já tem um tempinho, né, Mar? Ai, que legal, tá. Já ouço as barbaridades, já escutaram as barbaridades que eu falo no grupo. A Nayara tá aqui. Ai, meu povo. A Ju. Ai, gente, que legal. Tudo isso para mim é novo, gente. Eu estou muito feliz. Estou bem ansiosa, o coração tá a mil, mas eu estou muito feliz. Eu acabei de deixar uma mensagem lá no grupo também das meninas aqui da igreja. Lá, gente, ó, vai lá, vai ouvir a gente falar. Ai, meu Deus, dá uma vergonhinha, mas eu estou bem animada. Vamos lá. Eu vou deixar salvo depois, vai ficar na minha página da Márcia, né? Aí quem não pôde ver ao vivo vai poder ouvir depois, né? Tranquilamente. Vou colocar no YouTube também. Ah, legal, também pretendo pôr no meu. Teve algumas vozinhas que falaram pra mim no WhatsApp, vai passar no YouTube? Não, eu me enrolando, que bonitinho. Que bonitinho. Ah, mas eu não tenho Instagram. Bom, gente, eu quero apresentar aqui vocês da Márcia. A Márcia é psicóloga. A gente se conheceu já tem, acho que uns 3 anos já, né, amiga? Vai com uns 3 anos. A gente se conhece assim, né? Pessoalmente. A gente ainda precisa se encontrar pessoalmente, mas é como, pelo menos para mim, eu acredito que para você também, como se a gente se conhecesse a vida inteira aí, já tem uma amizade bem fundamentada aí. Ah, muito legal. A gente teve uma conexão muito forte, eu e a Márcia, é muito engraçado. A gente se identifica em várias questões. E aí, quando eu soube que ela era psicóloga, eu já estava assim nessa vibe de terapia, de entender, ir atrás, e aí a gente se enturmou aí e nasceu uma amizade muito legal. Bom, vocês viram que a gente colocou lá o tema, né? O tema é sobre a mulher cristã e os fantasmas emocionais. Acho que a gente vive um momento muito legal para poder falar sobre isso. A Márcia também tem acolhido, né, pessoas, irmãs, digamos assim, desse nosso meio, e tem trabalhado com elas, e eu também acabo acolhendo bastante pessoas desse meio também, de uma forma diferente. E a gente tem se relacionado com essas mulheres que estão perdidas, ou que estão nesse novo mundo de entender o que eu tenho, que é... Eu falei até para a Márcia que, assim, na caixinha de perguntas, eu tive várias perguntas, mas eu tive muitos desabafos. Sim. Né? Também de uma pessoa desabafando. Então, assim, vocês vão ver que depois, nas respostas que a gente vai tentar falar sobre o tema, das perguntas que vocês fizeram, algumas eu tive que dar uma formulada na pergunta, porque era um desabafo, e outras, que eu não vou falar aqui, gente, a pergunta, conforme a gente for conversando, com certeza a gente vai abordar
o tema que vocês falaram. A maioria foi sobre ansiedade, crise de ansiedade, depressão, tristeza profunda, né? A maioria foi relacionada a isso. E eu acho que um que também fez muito sucesso foi a fase do luto. Muita gente se identificou. Sim. Né? Acho que é uma coisa legal para a gente poder falar depois, até porque vai ficar gravado, né? Quem assistir depois, acho que vai ser bacana a gente falar disso. Márcia, apresenta aí. Ai, boa noite, meu povo, graça e paz. Eu sou a Márcia Moraes, sou psicóloga, sou cristã, sou casada com o Isaías aí há 22 anos, vai fazer esse ano. Não, 23, esse ano, ai meu Deus, 23 anos. Tenho filhos de 17 anos, que esse ano completa 18. Sou formada em psicologia tem pouco tempo, mas já atuo na área. Passei por um processo, como quem já, quem ouviu, quem assistiu aí o vídeo que eu falei sobre o luto deve saber, mas quem não sabe, eu passei por um processo aí de mudanças, né, de abertura de mente, de transformação, de conversão, né, um processo de conversão, e a partir daí uma mudança de igreja, de lugar, de modo de pensar, de modo de vida, enfim. Um processo que dura aí já tem um tempo, não foi rápido, não foi simples, não foi do nada, teve muita dificuldade. Comentei um pouco, né, ali em relação ao luto, que eu fiz uma comparação, esse dia saiu da minha cabeça, tá, gente? Não li nada, é que realmente eu estava pensando a respeito daquilo. Isso aqui nessa caminhada, esse último tempo eu tenho acolhido bastante mulheres, tem vindo a mim para realizar o tratamento psicoterapêutico, mulheres cristãs, mulheres que também estão passando, vivenciando esse processo de mudança, que estão se deparando com o evangelho, se deparando com uma teologia saudável e ficando meio desesperadas, tipo, meu Deus, e agora? E estão vindo aí, e como toda mudança, assim, né, pelo menos para a maioria, causa desconforto, então elas estão vindo com bastante desconforto, que leva aí para ansiedade, muitas crises de ansiedade, pessoas que já tinham um processo de transtorno depressivo aí e só foi aumentando, na verdade, né, conforme todo esse processo de mudança, todo esse conhecimento sobre o Evangelho, e olhando para trás, falando, nossa, fui enganada durante tanto tempo, enfim. Então, estou trabalhando com muitas mulheres assim, amigas também minhas, que estão caminhando comigo nesse sentido. Enfim, estamos aí, estamos caminhando. Acho que eu falei bastante já. Mas assim... Você acha que essas mulheres que você está hoje atendendo, né, que são mulheres cristãs, a maioria, você acha que todas elas vêm com um bloqueio relacionado à fé? Sim, assim, elas trazem aí uma certa confusão, vamos assim dizer. Muitas vêm aí confusas, perdidas, com muitos bloqueios, bastante bloqueios, medos, né, incertezas, muitas assim se deparam, e eu até comentei em um dos comentários que uma irmã colocou, em relação à solidão, né? Muitas vezes se sentindo sozinhas, porque parece que só elas estão passando por isso. Eu falo sempre, realmente é um processo solitário, até a gente se encontrar com outras pessoas, mas mesmo assim é um processo nosso, é um movimento nosso, então acaba realmente sendo solitário. Tem vindo bastante mulheres feridas pelo ministério, feridas pelo ministério, pelos líderes, né? Porque uma coisa interessante, que vem de outros contextos também, de outras instituições, além da CCB, também tenho conversado com mulheres nesse sentido. Como eu falei, né? Ao descobrir uma teologia saudável, ao se deparar com algo diferente, elas se sentem enganadas mesmo, elas ficam assustadas, né? Com medo desse novo, e é interessante uma coisa, que também o que eu percebi, até nos comentários, até nas caixinhas, nas duas que você mostrou, nas minhas que eu também recebi de resposta, mulheres que se sentem mais sozinhas porque os maridos ainda estão lá,
né? Outras, os pais, né, meninas solteiras também, que estão passando por isso, e os pais também não entenderam. Então, assim, isso causa bastante ansiedade, causa desconforto, causa tristeza, angústia. Então, elas estão vindo aí com esses fantasmas emocionais aí, querendo ajuda, né? Querendo acolhimento, querendo ser ouvidas, querendo compartilhar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, porque elas acham que estão sozinhas. Enfim, então tem sido bastante desafiador. E é interessante porque eu passei por tudo isso, ainda passo por algumas questões, né, alguns processos, e quando elas vêm para a terapia, eu não posso falar, né, muito da minha vida. Olha, passei por isso também e tal. Mas é legal a gente, quando a gente coloca elas ali e presta essa escuta, a gente acolhe, a gente vai conversando e no verbalizando, elas vão entendendo o processo, né? Eu não preciso falar, porque realmente não tem uma receita de bolo, que é meio desesperador quando a gente percebe que não tem uma receita de bolo. Porque é igual quando eu fui para você, Michele. Eu fui, né? Eu falei, e aí, né? O que eu faço agora? Como é que eu faço? E aí você fala, não tem uma receita de bolo. Nós temos que esperar o processo mesmo. Tem que esperar as coisas acontecerem. E é desesperador. Então, a gente vai no processo terapêutico, a gente vai tentando amenizar esse desespero, diminuir um pouco esse desconforto, para poder ir olhando e aprendendo a lidar e trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Né? Perfeito. Assim. Mas, vamos assim desmistificar. Gente, tem alguém falando que o som tá voltando. Para mim tá normal a hora que a Márcia fala. Para alguém mais tá voltando? Se tiver, vocês falam aí. Boa noite, Rô. Vamos desmistificar qual é o papel da psicóloga ou do psicólogo? Vamos. Bom, a gente tinha conversado há um tempo atrás sobre essa questão da depressão, do quanto é desafiador para a mulher cristã falar que ela está com depressão, de que ela está passando por algum processo emocional, algum conflito emocional dentro do meio cristão, principalmente do meio pentecostal, né? E aí eu vejo, e uma coisa que eu estou vendo, graças a Deus que está mudando bastante, estão indo para terapia, muitas ainda com um certo receio, e estão buscando terapeutas cristãos também, e que eu acho bacana. Embora dentro da terapia, eu sou cristã, né, né, todo mundo sabe, mas a pessoa que vem para mim já, por exemplo, né, com essa fala, eu vim querer falar com você porque eu sei que você é cristã. O que é legal disso? O legal é que eu vou entender melhor o que você vai me trazer, né, porque eu vou professar a mesma fé que você e tal. Não significa que a gente vai pegar a Bíblia e ficar falando, olha, aqui está escrito tal coisa. Assim, não, a gente vai fazer um trabalho psicoterapêutico e se a pessoa me trouxer algo relacionado à palavra ou algo que ela queira falar dentro daquilo, a gente vai conversar dentro daquilo. Se ela não trouxer, a gente vai conversar e o que a gente precisa conversar dentro do processo terapêutico normal, né? É sempre o que a pessoa vai me trazer. A gente vai conversando a partir daquilo que ela me traz. É um espaço, pelo menos não deve ter, né? Julgamento, de maneira nenhuma, vou te julgar, ou condenar, ou criticar, mesmo porque, geralmente, a pessoa já está vindo ferida por alguma dessas questões, né? Por ter sido julgada. Às vezes, ela vem para a terapia sendo julgada porque vai para a terapia, né? Principalmente no meio cristão, o pessoal fala, não, mas vai orar. Não, mas você tem que ler mais a Bíblia. Não, é porque você está em pecado. E aí ela já vem com aquele receio, ela já vem se autocondenando, ela vem muitas vezes com culpa por estar vindo. E aí a gente vai tendo que fazer uma desconstrução de tudo isso, né? De todos esses dogmas, de todas essas crenças limitantes. A gente vai desconstruindo para juntas construir algo novo, né?
É E é bem... interessante porque, assim, é o que você disse, né? Olha lá, a Roma falou, eu escutei que era falta de Deus. Acho que essa é o que a gente mais ouve. Sim, Isso é o que mais ouve. E sim, eu sempre falo, eu dou risada, porque eu falo que quando eu comecei a ter as primeiras crises de pânico, foi o momento que eu estava mais crente, gente, que eu mais orava. Que eu mais estava ali na presença de Deus, implorando para que eu ficasse bem, né? E como que é um processo super doloroso de compreensão, de entendimento, de julgamento, e é muito verdade isso que a Marcia falou. A gente chega ali já com aquele sentimento de culpa, de que eu estou fazendo algo errado, né? sim. E aí o processo acaba, às vezes, ficando mais longo ou mais difícil de lidar até acontecer uma aceitação em nós, né? Mas isso é muito legal, que nem ela disse, né? Que nem você disse. Na questão de que o psicólogo, ele não muda a opinião da pessoa, né? Você pode atender um paciente que ele seja ateu. Você não Sim. vai fazer ele virar evangélico, né? Você Não. vai tratar ele de acordo com aquilo que ele traz para você. Exatamente. Claro, claro, né? Que assim, eu falo que existe, até eu converso muito isso com a Márcia, a gente fala, existe psicólogo e psicólogo, assim como existe professor e professor, assim como existe médico e médico, né? Podemos sim, nesse meio caminho, encontrar psicólogos que vão usar ali a sua ferramenta para colocar suas ideias, suas posições, mas trazendo um pouquinho para o lado espiritual, agora, né? Eu compreendi quando eu comecei a fazer, né, a terapia, passar com psicólogo, eu compreendi isso, que quem levava a situação era eu. O psicólogo não estava ali para mudar a minha cabeça, ele estava ali para me ouvir, para me acolher e me dar direções nos meus pensamentos. Né, Márcia? É isso que o psicólogo faz, correto? Sim, exatamente. Eu gosto bastante E daquela aí, figurinha. Não pode falar. E aí, o que acontecia? Quem trazia de fato ali o que estava pensando, o que estava achando, o que estava em dúvida, era eu, a paciente. Então, naquele momento, o meu coração estava muito voltado para a palavra de Deus. Muito mais do que toda a minha vida eu estava num processo de conversão, né? Então, tudo que eu levava ali e que era analisado, eu também analisava ali dentro de um contexto espiritual. Então, se você vai no psicólogo e você já tem um viés completamente fora da palavra de Deus, as direções que você vai tomar, se forem fora da palavra de Deus, nada mais é do que está no seu coração. Não é o psicólogo que vai lá mudar você, né, e dizer, não, você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Às vezes eu acho que tem muito esse misticismo, principalmente no meio cristão, dessa ideia de que o psicólogo, ele leva o paciente a tomar decisões que o psicólogo acha corretas, quando na verdade não é isso. A pessoa vai, a decisão que ela vai tomar é o que realmente está dentro do coração dela, né? Eu falo assim, quando vem para mim, a gente vai tratar questões emocionais. É lógico que tem questões emocionais que está de alguma forma ligado, por exemplo, muitas dessas mulheres, né? Não todas, mas muitas delas, está ligado à questão religiosa, né? Então eu falo assim, olha, aqui a gente vai realmente conversar sobre tudo, porque é o teu espaço e você vai falar o que você quer falar. Então, vamos conversar sobre tudo. Só que se você... Aqui você tem voz, né? Aqui você tem voz, isso. Só que se a pessoa está, assim, ela vai para terapia, por exemplo, se ela está ferida, vamos dar esse exemplo, né? Uma pessoa que saiu da CCB ou de alguma outra instituição, conheceu o Evangelho, quer entender melhor do Evangelho, mas tem essas questões emocionais dela, que ela está sofrendo, ela está tendo crise de ansiedade, ela não consegue mais participar do culto, ela se sente mal com aquilo e está perdida. E aí ela vem para a terapia. Então, na terapia, a gente vai falar sobre essa ansiedade que ela sente, os pensamentos automáticos que ela tem, o porquê dessa ansiedade. A gente vai buscar algumas coisinhas lá atrás, mas vai ser isso. Se ela trouxer algo relacionado à palavra, a gente pode conversar relacionado àquilo, mas eu não vou fazer um evangelismo. Eu falo, você está querendo aprender mais? Procura um estudo bíblico, né? Quer falar, quer saber mais da palavra? Procura um pastor, um grupo da onde tem uma leitura mais dinâmica da palavra,
uma pessoa que possa te discipular. Aqui a gente pode conversar sobre o que a gente pode conversar, dentro daquilo que você vai me trazer. Mas não é um espaço para fazer um discipulado, por exemplo, né? A gente vai falar sobre isso? É lógico que a gente vai, porque é o que você está trazendo. Mas se você quer saber mais do Evangelho, se aprofundar mais naquilo, procura um discipulado, né? Procura uma igreja bíblica, um pastor que possa te orientar melhor, como um grupo como a gente fez, né, Mia, onde tinha ali um discipulado, tinha uma leitura, tinha um estudo da palavra. Então, além de fazer bem para você espiritualmente, vai trazer um sossego ali pro seu espírito, vamos assim dizer, porque você vai ver as coisas acontecendo, né? O que a gente não pode é estagnar naquilo, é ficar ali achando que a terapia vai resolver tudo. Não resolve tudo. A gente ajuda, a gente vai em busca do que vai te ajudar a resolver. Nós caminhamos juntos para isso, né? Mas precisa ter outros movimentos também. Sim. Eu acho que quando eu comecei a fazer, né, eu fui muito nessa coisa assim, nossa, agora eu vou ser curada. Meu Deus, agora vai dar certo, agora eu estou fazendo terapia. E aí quando você se depara, né, com você se autoconhecer, pelo menos para mim foi assim algo muito impactante me autoconhecer. Porque ao mesmo tempo que eu conhecia sobre o meu passado, sobre os meus traumas, sobre as minhas ações, as minhas atitudes, né, como eu me comportava com o outro, como o outro se comportava comigo, eu também levava para um âmbito espiritual. Então eu começava a ver que tinha muitas situações que eu me fazia assim de vítima, digamos assim, que elas poderiam ser mudadas porque eram pecados do meu coração, né? Então foi muito legal porque eu pude me autoconhecer, psicologicamente falando, e eu pude também, através do Evangelho, através da palavra de Deus, espelhar isso junto. Então foi assim, foi um crescimento duplo para mim. Para mim foi algo muito maravilhoso, assim, que me trouxe muitas coisas boas. Mas aí, quando você se depara com essa realidade e as coisas não vai ficar maravilhosamente perfeitas, aí dá aquela pontinha assim, tipo, nossa, sério? Poxa vida, que ilusão que eu criei. E a gente, o pior, mas acaba sendo melhor, é que no começo a gente faz uma baguncinha aqui dentro, né? Se você vem um pouco perturbada, você acaba saindo um pouquinho mais nas primeiras sessões. É lógico que tem todo acolhimento, tem gente que precisa, às vezes, somente daquele acolhimento, somente realmente de um espaço para ela poder falar. Partindo daquilo, já vira uma chave nela, né? Mas tem gente que não, tem gente que precisa ir mais a fundo nesse autoconhecimento. E o Daquele processo mais intenso, né? Mais intenso. E o autoconhecimento, às vezes, ele não é tão bonito quanto a gente imagina. Às vezes a gente acaba achando umas coisinhas meio feias lá dentro que a gente não queria ver, entendeu? Exatamente. E é onde traz aquele desconforto, traz muitas pessoas às vezes dão uma parada ali e falam, não quero falar sobre isso, e aí depois entende que realmente precisa conhecer, precisa olhar, precisa ver as suas fragilidades, ver os seus medos, reconhecer também os seus pecados, né? Que aí, levando para um viés cristão, a gente precisa reconhecer os nossos pecados, né? Entender que nós também erramos, que nós também falhamos, que nós também somos ruins, né? Porque a pessoa geralmente que vem ferida, ela vem, e é normal que venha, né? É natural que ela venha nesse lugar de vítima, né? Eu estou sofrendo por X situação, por X pessoas, por conta disso. E aí, quando a gente vai fazendo essa busca desse autoconhecimento, a gente vai olhando que eu também fiz alguma coisa, eu também tenho aqui as minhas parcelas de culpa, né? Eu também tenho os meus erros aqui, eu preciso mudar em alguns aspectos. Então, é nesse ponto que quando a gente começa a olhar para esse eu meio chato, que a gente fala, não sei se eu quero fazer terapia. Tipo isso. Acho que a maioria tem esse momento. Amiga. Mas é muito bom. Agora, voltando para o nosso viés cristão, né? Crente
cristã, mulher cristã tem depressão? Mulher cristã tem ansiedade? Mulher cristã tem crise de pânico? Mulher cristã tem patologicamente essa doença ou não? Tem, tem. A mulher cristã, embora Cristo seja, né, Deus, mas ela não é. Ela é cristã, mas ela não é Deus, né? Ela é cristã, mas ela não é uma super-heroína. Ela é cristã, mas ela não veio de um outro planeta. Ela é cristã, mas ela é humana e ela sofre, sim, com doenças emocionais, como a depressão, como o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade. Ela sofre, sim. E olha, Mi, eu vou te falar que acho que as mulheres cristãs muitas sofrem muito mais do que os homens. A depressão já atinge mais as mulheres do que os homens, né? Mas eu acho que para a mulher cristã é tanta cobrança, principalmente que vem aí de uma religião mais legalista, vamos assim dizer, é tanta cobrança, é tanto peso que se coloca em cima dessa mulher, então ela é, sim, suscetível a desenvolver alguma doença patológica, alguma doença emocional patológica, sim, porque é muita autocobrança, é aquela necessidade de ter uma aparência, né, cristã, de criar um estereótipo aí, então eu preciso parecer isso daqui, e aí é muita frustração, porque você não consegue ser perfeita e não vai conseguir nunca, né? E não saber lidar com essas frustrações aí te deixa num quadro ansioso, te deixa num quadro depressivo, te deixa num quadro de pânico, enfim, porque ela está sujeita a passar por isso, porque estamos sujeitos a passar por tudo, né? Nessa terra. Então ela sofre muito por causa disso. Esse fim de semana eu participei de uma EBD, numa igreja, na igreja que meus pais vão. E o tema era, eu até postei aqui um trecho no meu Instagram, o tema era sobre a humanidade de Jesus e dos discípulos. E foi assim, para mim, foi algo maravilhoso, porque é que nem eu costumo dizer, nós temos às vezes, né, a ideia de quando a gente lê a palavra, de algo somente espiritual. Mas essas pessoas, né, o próprio Jesus, os discípulos que estavam ali caminhando com ele, eram seres humanos como nós. E eles passaram por situações que talvez não, né? Naquela época não se tinha hoje os nomes que a gente dá. Mas nós temos, assim, homens, profetas de Deus na Bíblia, que passaram por depressão, que passaram por pânico. Nós temos, eu acho que um exemplo para mim, 2 exemplos muito grandes na Bíblia para mim, é Elias, que entra na caverna e fala, desisto. Ali é um quadro de pânico e depressão profunda, enorme, né? Ele fala que ele quer a morte, ele pede a morte. Ele pede a morte ali. E vejo Davi, quando você vê os salmos de Davi, tem salmos maravilhosos, mas tem salmos que Davi está pedindo a morte também, falando, não aguento mais, eu estou com a minha alma agoniada. Então, nós temos homens de Deus, dentro da palavra, dentro da Bíblia, que passaram por esse período, né? Passaram por esse processo. Então, quem sou eu na fila do pão, perto do Davi, perto do Elias, perto de Paulo, para dizer que, né, brincadeiras à parte, né, e rindo, mas é muito legal quando a gente consegue ter esse olhar também da humanidade que nós temos, né? Como você estava falando no começo, nós não estamos vivendo em outro planeta, não somos seres totalmente espirituais. Da mesma maneira que eu posso ter um infarto, que eu posso ter um câncer, que eu posso ter uma pressão alta, eu tenho que ter medicamento ali para regular, posso ter uma diabetes e vou ter que tomar medicamento para regular. Pode acontecer de você ter uma depressão, pode acontecer de você ter uma ansiedade aí generalizada. E o que eu acho que às vezes fica confuso, Mai, você pode falar um pouco mais sobre isso, que eu percebo às vezes em quem nunca teve, porque eu entendo que é difícil para quem nunca teve entender, né? Eu percebo isso, é difícil. Mas eu vejo às vezes uma leve confusão, de tipo assim, nossa, mas tá, o que você sente na depressão? Aí você tenta explicar, que é muito difícil você explicar o que você sente, né? E o pouco que você explica ali de uma tristeza profunda, mas acho que o que dá mais para falar da tristeza profunda. E aí a pessoa analisa aquilo pensando numa tristeza comum que ela tem, né? Ah, mas eu também fico triste. Ou então, estou ansiosa,
mas eu também fico ansiosa, é natural ficar ansioso. Mas o que a pessoa muitas vezes não entende é que quando eu estou num quadro patológico da doença, não é uma simples ansiedade, né, normal que todo ser humano tem. Não é uma simples tristeza que todo ser humano tem. Não. É um estado muito mais avançado, né, daquilo Sim. que a gente tem da nossa realidade cotidiana. É algo fora do normal, vamos assim dizer. É patológico, né? Então, a sua tristeza, ela vai ser uma tristeza que não vai ter uma explicação óbvia, assim, né? Eu estou triste por causa disso. Às vezes, realmente tem um motivo, mas quando ela dura muito mais tempo, né? Ela é profunda a ponto de você não ver mais sentido em nada, você não ter mais ânimo para nada, você não consegue ter ânimo, você fica apática, você pode também ter relações à sua alimentação, pode mudar, ou você pode desenvolver aí um transtorno compulsivo, por exemplo, e comer muito, ou você pode simplesmente perder o apetite porque você não tem mais prazer em nada. Você perde totalmente o prazer nas coisas. Então, você vai ter um problema com o sono, você pode ou dormir muito a ponto de ter dificuldade para acordar, ou você pode não dormir nada, não conseguir dormir, ter insônia. Então, é tudo aquilo que sai da linha do normal, tudo aquilo que sai do comum, né? Tudo que é muito intenso, tanto para baixo quanto para cima, né? Tanto que na depressão a gente tem um transtorno depressivo maior, tem o transtorno depressivo, tem a mania também, que a pessoa, que no caso é o transtorno de humor, onde entra ali a bipolaridade, enfim, tudo o que fica muito e tem um motivo aparente, por exemplo, você está com fraqueza, você está muito fraca, você está muito apática, você não tem ânimo para nada, você não tem disposição para nada, você só quer ficar deitada, volta e meia sente aquela angústia que você não sabe de onde que vem. Aí você fala, eu acho que devo estar com anemia. Aí você vai no médico, aí você faz o exame do ferro, tá tudo ok, os exames de hemograma tá tudo ok, e fala, não é anemia. É lógico que pode ter outras questões hormonais, também pode. Mas geralmente é aquilo que você não consegue detectar num exame de sangue, vamos assim dizer. Existem, sim, e hoje estudos mostram que tem alterações químicas no seu cérebro, tem. A depressão, ela causa alterações químicas no seu cérebro, mas não vai aparecer numa ressonância magnética, por exemplo, né? Então, Teria que ser no momento que você está em crise, né? Sim, que aí você consegue pegar ali alguma coisa. Mas. E eu penso, Mar, que a dificuldade, até mesmo assim, falando, eu acredito que não é só no meio cristão, tá? Eu vejo que tem uns outros meios, assim, da própria população mesmo que vai vindo, do mundo que vai vindo, que tem essa dificuldade, muitas vezes, né, de aceitar esses distúrbios emocionais como doença, justamente porque eu não consigo provar num exame. É o que a gente está dizendo. O fato de eu não conseguir provar num exame é tido como algo espiritual. Então, se eu estou depressiva, é espiritual, é falta de fé, é porque eu tenho que orar, é porque eu tenho que confiar totalmente em Deus, é a soberania em Deus, e é isso, é aquilo, né? E aí leva totalmente para um âmbito espiritual. Por quê? Porque eu não consegui provar isso num exame. Muito diferente quando eu chego com um laudo e falo, eu descobri que eu estou com câncer. E aí todo mundo vai orar? Vai. Mas ninguém praticamente chega no outro nesse momento e fala assim, você precisa orar, você precisa ter fé. Você não tem fé, por isso que você está com câncer. Ninguém faz isso. Por quê? Porque ele tem ali um papel. E aí ele fica naquele sentimento de dó, né, de pena. E tipo, não, vamos orar, Deus pode fazer uma obra e tudo mais. Mas ninguém chega nesse momento para a pessoa que está ali com o laudo do câncer e fala para ela que ela está sem fé, que ela precisa orar mais. E isso é espírito, né? Exatamente. E uma pessoa comentou assim, né, fala que é coisa da cabeça. E realmente é uma coisa da cabeça, né? A gente pensa mesmo, assim, é algo que fica aqui na nossa cabeça e que afeta todo o nosso corpo. Não falam, né? Quando a mente não está boa, o corpo padece. Então, sim, é algo aqui na nossa mente. É algo que acontece de maneira que a gente não consegue lidar com aquilo. Não é simples assim, porque eu ouvia muito isso, assim, né, de pessoas falando, aí me mandaram fazer, muda a sua alimentação, né, que você vai ter mais disposição.
ou faz um exercício tal, ou faz... E às vezes não é simples assim, gente. Não, é a mesma coisa que a gente falou lá atrás, não tem uma receita de bolo. É por isso a importância de ir para a terapia. Porque é na terapia que você vai fazer o autoconhecimento. Então, você vai entender um pouco quais são os fatores que te levaram para entrar nesse quadro depressivo. Porque a depressão, ela tem uma influência de fatores genéticos, fatores ambientais, é, é, fatores sociais, de relação. Então, são muitos fatores. Então, na terapia, você consegue olhar para isso e tentar ver o que te levou, o que estava passando na sua vida, o que estava acontecendo. Ai, nossa, eu era assim desde criança. Mas por quê? Então, vamos olhar para isso, né? O que começou, o que levou para que você chegasse nesse ponto? E também tem os casos, né, Mica? A gente já conversou isso um pouco tempo atrás, e precisa se chegar no ponto de tomar uma medicação. Sim. Uhum. E tá tudo bem, porque como você falou, se eu tenho um problema de coração e preciso tomar remédio, eu não vou tomar um remédio. Se eu tenho diabetes e preciso tomar um remédio, eu não vou tomar um remédio. Então, assim, se eu estou no quadro depressivo, ou no quadro de uma ansiedade generalizada, ou num quadro de um transtorno de pânico, e eu estou tendo problemas na minha vida por conta disso, não estou conseguindo resolver isso somente em terapia, está afetando a minha vida e realmente afeta, e o médico me receitou uma medicação, por que não tomar a medicação? Né? A gente precisa ver todas as possibilidades. A gente precisa Sim. olhar para isso como realmente uma doença, né? Eu lembro que quando eu parei, né, pela primeira vez do remédio, eu fiquei assim, nossa, em êxtase, meu Deus, né? Até porque, que nem essa preocupação de tomar remédio, o que a gente ouve? Você vai ficar viciado, né? Você vai ficar viciado, nunca mais você vai parar de tomar remédio. Ou então que, mas faz muito mal, vai dar Alzheimer, vai estar como se nenhum outro medicamento que a gente toma não tivesse escrito na bula que vai acontecer uma coisa desse tipo. Ou então que é coisa de louco, né? Eu tinha um medo absurdo, gente, de ir no psiquiatra, porque para mim era uma coisa de louco, porque a vida inteira eu ouvi que quem ia no psiquiatra era louco. E aí eu falava, meu Deus, eu tô louca então, eu tô precisando ir no psiquiatra, eu tenho que ir no psiquiatra. E foi uma quebra de tabu quando eu fui pela primeira vez. E você vê que é um médico comum. A diferença é que ele está ali para cuidar do seu cérebro, da sua saúde mental. Exatamente. Ele Assim como o cardiologista estudou para cuidar do seu coração, o psiquiatra estudou para cuidar da sua mente. Exatamente. Então, assim, foi um tabu grande para mim com a medicação. Mas é muito maravilhoso quando você consegue, né, ver através da medicação, você conseguindo estabilizar a sua vida. Para que você comece a conseguir organizar essa bagunça que está. Exatamente. Porque isso. Eu lembro que quando eu ia na terapia, eu comecei a visualizar assim que era como se eu entrasse num quarto super bagunçado, com as coisas tudo fora do lugar. E eu não sabia por onde começar a organizar aquilo, né? E quanto mais você visualiza essa bagunça, você não consegue associar. Você está num estado mental, gente, que não é uma escolha. Eu não escolho estar assim. Pelo contrário, eu nunca gostaria de estar desse jeito, né? E eu lembro que quando eu tive que ir para a medicação e que começou a fazer efeito, que eu comecei a conseguir entrar no quarto, ver a bagunça, mas eu falava, eu vou começar por essa caixa, dá para mim organizar essa. E aí você vai organizando. Então, vai ajudando você, né, a ter consciência daquilo que está acontecendo. E agora não um estado de alerta mais. Porque quem está em crise de pânico, de ansiedade, você está em estado de alerta o tempo inteiro. Então você não consegue ter aquele momento que você fala, poxa, deixa eu visualizar aqui tal coisa, né? E a medicação, ela vem e faz isso para você de uma forma maravilhosa, que eu digo, se você está no momento que você não está conseguindo visualizar, tome a medicação sempre que for necessário, né? Faça bonitinho para que você consiga voltar aí no seu estado, entre aspas, normal, né? Estabilizar, porque como você falou da ansiedade, a ansiedade é algo inerente do ser humano, todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade, ela nos ajuda a estar em alerta para poder enfrentar alguma situação que nos coloque em risco, né? Agora, a crise da ansiedade, a ansiedade quando ela vira uma crise, quando
ela sai do controle, ela sai daquele normal e te deixa em estado de alerta o tempo todo, sem nenhum motivo, né? A crise de pânico é essa ansiedade intensificada, ela é mais intensa. E é onde você tem uma descarga aí de adrenalina, o seu corpo vai entrar em estado de alerta e muitas das vezes você paralisa, não consegue fazer nada, não consegue pensar, não consegue resolver nada, porque você sente um medo absurdo de que vai acontecer alguma coisa, não sabe lidar com aquele medo porque você não sabe de onde ele vem, então você não consegue parar ali e pensar na realidade. Ele passa, esse estado passa, mas ele dura alguns minutos. E nesses minutos é desesperador, porque você não sabe o que é real e o que não é real. Na verdade, o seu cérebro não sabe o que é real e o que não é real. Então, fica naquele desespero. Então, a meditação ela vai estabilizar isso em você. Não significa que você vai ficar só com a medicação para você viver o tempo todo estabilizado, não é isso. É como você falou, Mi. Ela estabiliza, ela abre um pouquinho, limpa aqui, aí eu consigo entender o que dá para eu fazer. Eu consigo olhar para a bagunça e pensar no que dá para eu organizar. E assim eu começo a organizar o que eu preciso organizar aqui dentro. É por isso que não pode ficar só com o psiquiatra. Fica com o psiquiatra e com a terapia. Tem que andar junto, tem que caminhar junto. E, lógico, fazer outras coisas também. Atividade física ajuda? É lógico que ajuda. Atividade física ajuda. É um combo de coisa, né, Má? Exatamente, é um combo de coisa. O que você não pode é se acomodar somente com a medicação. O que você também não pode é desenvolver uma dependência emocional do seu psicólogo, por exemplo. Não, você tem que caminhar. Você precisa estabilizar e a partir dessa estabilização você começa a caminhar para algo novo, a mudar alguns comportamentos, a mudar alguns hábitos, né? É uma mudança que você vai ter, né? E às vezes as pessoas elas têm um pouco mais de não é bem a palavra que eu queria usar, mas é porque é um processo trabalhoso, não é fácil. Como eu falei lá no comecinho, muitas vezes é doloroso, é desconfortável, mas é gratificante, gente. A saúde mental, ela é importante, né? Ela é importante para nós vivermos bem conosco mesmo e com os outros que estão à nossa volta. Né? Então, a saúde mental ela precisa ser vista e não é porque você é cristã que você não tem que olhar para a sua saúde mental. Precisa olhar para a saúde mental. Precisa olhar. O que me deixa muito apavorada, eu estava até falando com uma das minhas amigas que está aqui na live hoje. Nós estamos com uma pessoa muito querida desde ontem desaparecida, um irmão desaparecido. E ele deixou um áudio praticamente despedindo da família e até agora não foi encontrado, não sabemos o que aconteceu. E a gente estava conversando sobre isso, né? A primeira pergunta que eu me faço ele estava depressivo? O que estava acontecendo, né? Que é a primeira coisa que a gente pergunta quando algo acontece. E aí a gente começou a desenrolar um assunto sobre isso. E é muito triste ver isso no nosso meio cristão, principalmente, eu digo, porque para mim o meio cristão era onde as pessoas deveriam estar se acolhendo, né? Deveriam estar vivendo a palavra de Deus de maneira que ali fala para interceder um pelos outros, orar um pelos outros, confessar um pelos outros. Então, é o lugar que eu espero ter esse refrigério, né? E como que a gente foi criando barreiras e tabus a ponto que nós só olhamos uma situação quando ela já chegou nesse ponto. E, às vezes, é uma pessoa que ninguém percebeu, ninguém sabia. Por quê? Que nem a gente falou, tem mais mulheres, mas os homens que têm também têm muita dificuldade de falar sobre. Porque se para a mulher já é difícil ela falar isso, que dirá para o homem, que é a figura que tem ali toda a responsabilidade. Então, o homem acaba se trancando, acaba se escondendo, né? Sim. E muitas pessoas, às vezes, são pessoas que você vê sorridente. Está sorrindo, você acha que está tudo bem. Então, é uma doença sorrateira, é uma coisa assim que eu falo que a gente não deve ter inimigos, né? Desde que eu descobri, eu falo, gente, a gente não deve ter inimigos, eu acho que eu não tenho inimigos, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não desejaria nem para o meu inimigo, porque a sensação de desespero, de vazio,
de uma busca incessante, de tristeza, é inexplicável. Você não quer sentir aquilo, né? E você não tem controle daquilo. Então é triste quando você vê que uma pessoa chegou num ponto dessa maneira. E aí que todo mundo vai olhar e falar, meu Deus, poxa vida, mas por que não criar a empatia, criar ali a comunhão antes que isso ocorra? Eu vejo que precisa ter essa abertura no meio cristão. Nós precisamos estar com os nossos olhos mais voltados para esse tipo de situação, porque é um momento que o mundo está vivendo isso, né? E aí vai dizer assim, ai... Que a gente estava falando, e algumas pessoas aqui comentaram, né? Como você falou, é sorrateiro, às vezes as pessoas não percebem, porque a pessoa tenta disfarçar, mas assim, sempre dá algum sinal, né? A depressão, ela não vem do nada, nada vem do nada, né? E a pessoa geralmente dá sinais, né? Ela começa a querer ficar mais isolada, né? Ela começa a procrastinar bastante coisas, né? Ela começa a falhar com os compromissos e arrumar alguma desculpa para não ir. Então, ela vai dando alguns sinais. Assim, algum sinalzinho vai ter, né, Má? Sempre tem algum sinal. Ele tá chorando. Tem gente que não chora. Porque antes falava, a pessoa quando chora demais. Não, tem pessoas que estão em depressão e ela não consegue chorar. E isso meio que deixa ela desesperada, porque às vezes ela tem a impressão que se ela chorar, sai aquilo ali, mas ela não consegue. Então não é só chorando, mas tem gente que sim, que sempre está chorando do nada, acontece alguma coisa, a pessoa está lá se derramando em lágrimas e não consegue explicar o porquê que está chorando. Então sempre vai dando algum sinal, a pessoa fica mais intolerante, né, com os outros, principalmente os de casa, né, que são as pessoas mais próximas, é porque ela não está conseguindo lidar com ela mesma. Ela não está conseguindo lidar. Então, assim, uma coisa bacana, eu até falei no começo a respeito das pessoas, as pessoas cristãs que estão buscando terapia e estão buscando com terapeutas cristãos. Uma coisa legal, quando eu comecei a fazer faculdade, tinha um casal de pastores fazendo faculdade comigo. E o pastor, o nome dele é Silvio, e ele sempre falava isso, né? Eu sentia a necessidade de buscar estudar as questões emocionais, porque as pessoas que vêm para mim, né, no aconselhamento pastoral, por exemplo, buscar, né, o pastor, eles vêm com questões emocionais, e eles acham que é espiritual, e aí a gente vê ali, vê que é algo emocional, que é um problema emocional que ela tem. Então a gente quer se preparar para isso, e eu acho isso fantástico, gente. Porque... E é tão triste, né, Má? Porque, assim, falando nesse jeito que você está dizendo, né, eu acho maravilhoso isso que esse pastor está fazendo, mas eu falo por mim que eu tive uma experiência mais ou menos parecida, não na igreja que eu estou hoje, mas com outras pessoas. De dizer tanto que aquilo é espírito, né, que aquilo é espiritual, que você já não está bem, você já está fora de si. E aquilo começa a entrar na sua cabeça, você começa a acreditar. Sim. E você começa a acreditar e você entra assim num parafuso, gente, que é terrível, é terrível. Então, nessa hora eu falo que hoje, né, com tudo que eu já aprendi, com tudo que eu já sei, tudo que eu já passei de terapia e tudo mais, hoje às vezes eu fico brava, eu fico com raiva, eu fico com ranço, né, quando eu vejo essa falta da empatia no outro. Então, eu não posso ver e não posso ouvir uma pessoa falando que ela tem ansiedade, que ela tem crise, alguma coisa do tipo, que eu vou querer correndo acolher essa pessoa. Porque eu sei o que ela está sentindo, né? Eu sei o que ela está passando. E o meu maior medo é que alguém chegue para ela e fale que é espírito. Então, eu quero correr, tipo, olha, eu estou aqui, me dê a mão, tá tudo bem, né? A gente vai ficar junto, quer fazer uma oração, quer falar alguma coisa, né? Nós que somos cristãos, estou junto, vamos ter fé e tudo mais, mas sem levar para esse lado, né, dizendo que é espírito, né? É importante, precisa estar. E principalmente as pessoas da liderança, vamos assim dizer, lideranças da igreja, grupo de mulheres ou de casal, elas precisam ter esse olhar mesmo de acolher essa pessoa que está vindo com alguma questão emocional, da qual ela, às vezes, ela mesma não sabe que ela está com alguma questão emocional. Né? Como eu falei que o Silvio falava, muitas pessoas iam achando que era algo realmente, é falta, estou numa batalha espiritual, estou passando por uma guerra espiritual, né? Estou sendo acometida de uma angústia, estou
sendo acometida por setas inimigas, da qual está me trazendo angústia, aflição, não sei o quê. E, então, para a pessoa acolher aquela pessoa e escutar o que ela tem a dizer, né? E a partir dessa escuta, você vai entender, você vai perceber que é um problema emocional que ela está. Não estou falando que não exista coisas espirituais. Existe, a gente sabe que existe espiritual. A gente sabe sim que existe, né? Mas dentro hoje da live nós estamos falando dessas questões emocionais. Então, para as pessoas estarem mais abertas com esse olhar, com essa empatia, se colocando nesse lugar, porque cristão também sofre de doenças mentais, cristão também sofre de doenças emocionais, né? E eles estão sofrendo dentro das igrejas, né? Eles estão morrendo dentro das igrejas por causa de... E tendo que se esconder muitas vezes, né, Mar? Se esconder. Muitas pelo vezes medo do julgamento. Exatamente. E eles e muitos, né, também se julgam, né? Se culpam por estar passando por aquilo, né? Porque, ai meu Deus, eu estou passando por isso por conta daquele pecado que eu cometi em 1970. Né? E é um momento, eu falo por mim, né? Não sei se com todos, gente, vocês que estão aí assistindo, se passam por isso e vejam se vocês também pensam assim, sentem assim. Mas quando eu posso dizer sobre, né, com outra pessoa e eu recebo esse acolhimento, que às vezes nem é muita coisa, a pessoa só fala, nossa, eu imagino o que você está sentindo, né? Nossa, mas conte comigo. Quando você faz isso, já, tipo, é como se tivesse um nível ali, né, de melhora que já sobe um pontinho já, né? Sim. Quando você recebe essa atitude, esse acolhimento, já mostra para você... É como se você falasse assim, poxa, eu não estou sozinha, né? Tem mais alguém aqui, tem um irmão aqui do meu lado que eu posso contar com ele, eu posso dar a mão para ele e ele vai dar a mão para mim. Ajuda muito essa parte. Então, eu fico imaginando se todos, né, tivessem essa destreza de olhar com esses olhos de amor, de empatia e de dar a mão, e como que seria muito melhor para quem está passando por essa fase, né? Está passando por esse período. E quando eu estou nessa fase, eu não estou querendo ouvir bronca, não estou querendo ouvir chamado, não estou querendo que você vire e me levanta da cama, tenha uma atitude, né? Olha, vamos, bora para cima, você tem uma família maravilhosa, você tem filhos, você tem isso, tem aquilo, porque você já está se auto-julgando nisso tudo, né? Então, eu não preciso disso, eu preciso de acolhimento, eu preciso de amor, de carinho, né? E no momento certo, as coisas vão acontecer, eu vou me erguer, eu vou me levantar. Mas eu não vi a hora passar, já deu 55 minutos. Nossa, gente. Já está dando uma hora. Acho que a gente nem falou tudo que a gente queria falar. Não, o que você acha da gente... o que você acha da gente partir rapidinho para as perguntas, para não ficar muito extenso, né? Sim. Vamos partir. Gente, nós recebemos perguntas aqui, não sei se a gente vai conseguir falar sobre todas. Algumas, sim, são viés voltados para irmãs que estão nesse processo de sair da congregação e está tendo dificuldade, né? Como a Márcia fez no post, falando sobre essa ideia de trazermos a ideia do luto, né? Das fases do luto. E, assim, para mim, na época, deu muito certo também. Quando eu fui ler sobre o luto, fazia total sentido. Para mim, eu lembro que na época eu falei sobre isso também. Então, teve bastante irmãs que vieram, né? Nessa questão de irmãs que estão nesse processo e tal, tudo mais. Então, assim, eu tentei dar uma enxugada, tentei dar mais ou menos aqui, assim, umas perguntas que dê para a Márcia responder, e aí a gente vai tentar falar. Não vou divulgar de quem perguntou, vou fazer a pergunta, e aí vocês ouvem aí. Uma das irmãs me perguntou assim, Má, o que fazer se os traumas vêm desde a infância? Vamos para a terapia. Todos vêm, né? Porque precisa ir para a terapia, porque precisa ter esse olhar de um profissional aonde caminhe com até lá assim, o porquê que esses traumas, como que você lidou com esses traumas durante a sua vida toda e o que isso te causou e como que você está lidando hoje, como podemos mudar para lidar melhor com isso. Então, precisa ir para a terapia, precisa falar sobre isso, você precisa, ou se não quiser ir para a terapia,
faz um aconselhamento com alguém que realmente saiba o que está fazendo, né? Alguém que tenha um preparo ali para te aconselhar, para caminhar com você, porque é uma caminhada. Um trauma que vem da infância não é simples, causa muitas feridas, são muitas feridas. E feridas, gente, para a gente curar as feridas, a gente precisa mexer nelas. Então, se elas são da infância, vai estar cheia de pus, né? Vai estar ali inflamada, então vai ter que mexer, vai ter que limpar. Então, precisa de alguém aí para caminhar com você, para olhar para essas feridas aí, para esses traumas de uma maneira mais assertiva. E tentar não desistir, né, amiga? É que nem a Não, gente não falou, você vai desista. se deparar com um momento que você vai falar, eu acho que não é para mim, não vou mais fazer. Não, Mas não vai. desista, continua, né? Vai cavucando, você vai conseguir. A pessoa desenvolve, ela cresce e fica tudo melhor, as coisas melhoram. Tem esperança. Essa pessoa, eu acredito, pelo que ela escreveu, que ela está num processo de saio ou não saio, pela mensagem, né, que ela foi. Toda vez que vou à igreja, que a gente sabe qual é, volto com uma ansiedade e tristeza irreparável. Olha, gente, é tão complicado, não tem como a gente falar para você sai ou não sai, mas por isso a importância do autoconhecimento, para você entender o que te faz sentir tudo isso. Está valendo a pena passar por tudo isso? Como que é a sua estrutura em casa? Se você sair, como que fica? São vários fatores, né? Mas é assim mesmo. Eu falo, e esses dias eu até comentei com uma das meninas que eu atendo, é como se o lugar estivesse te expulsando, né? Mas assim, Poderíamos dizer que essa é uma fase meio da negação, Má, será? É a fase da negação. É aquilo que você fica tentando achar alguma coisa palpável que te fala, não, fica aqui mais um pouco, não, fica aqui, não, vamos aguentar mais um pouquinho. É a negação, é você estar buscando. Mas é aquilo, né, Mi? E esses dias, acho que foi o Fernando que falou, e eu achei bem bacana, e eu reforço isso. Se você vai sair de um lugar e o motivo não for o evangelho, fica mais complicado, né? Porque você vai sair por quê? O porquê que você está... Porque precisa do evangelho. Ponto. E eu falando agora como cristã, né? Então, se você está na dúvida, vai para a palavra. Se debruça na palavra. Crie disciplinas espirituais. Não espere achar pessoas, e a gente acha. Mas a gente precisa ter esse movimento de eu começar aqui e o Senhor ele vai te direcionando para onde você deve ir, com quem você deve falar. Mas desenvolva a disciplina espiritual de modo que você tenha um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Né? E aí você vai entendendo aí o que você deve fazer. A outra pessoa também é uma pessoa que está com dificuldade de sair lá. Como é possível viver esse luto estando lá? O que pode acontecer com o nosso sentimento continuando no ambiente? Acho que a resposta meio que está junto com essa que a gente acabou de falar, né? Porque é desconfortável, você acaba julgando tudo que acontece lá dentro, né? E aí eu falo de uma experiência própria, né? Você acaba se sentindo mal de estar ali, porque você está vendo que está tudo... É lógico, se você entender o evangelho, se você está se debruçando na palavra, você está vendo que tem coisas ali que não condiz com a palavra, você vai julgar, aí você vai se sentir mal por julgar, aí já vai dando aquele desconforto e a ansiedade, você não acredita mais, aí você se sente mal por parece que não tem mais fé. Ai, meu Deus, é uma confusão de pensamento. Porque, na verdade, você passa a ser a diferente ali agora. Exatamente. Né? E uma pessoa me respondeu falando isso, né? Colocou lá, eu sempre fui diferente. Isso me fazia parecer rebelde. Me isolei e me fez mal. Porque... E eu passei por isso também, assim, você se sente diferente, porque você olha e fala, uau, não faz mais sentido. Não faz mais sentido agir de determinada forma, né? E aí você vai começando a mudar e você parece que é rebelde. Sim. Naquele grupo você é mesmo.
Parece que você E uma coisa que eu acho interessante, se dá tempo da gente falar isso um pouquinho, é isso, você realmente é rebelde. Se você se sujeita, se submete a um lugar onde tem determinadas regras, determinados costumes, enfim, e você não segue aquilo, você está sendo rebelde. Exatamente. Né? Você está sendo rebelde diante de uma autoridade. Então, aí você coloca na balança, você quer continuar se submetendo àquela autoridade? Mesmo não fazendo sentido para você? Mas é isso. Não falar, está, não é isso. Mas vai para a palavra, desenvolve um relacionamento íntimo com o Senhor, desenvolva disciplinas espirituais, que você vai, as coisas vão acontecendo, gente, as coisas acontecem. Um questionamento que eu achei assim muito nos dias de hoje, nós que estamos vivendo esse meio falando muito sobre igreja, né, sobre várias outras instituições, e não só falando isso dentro da congregação, mas outras instituições também que acontecem isso. Essa pergunta eu achei muito inteligente. Como blindar nosso emocional de um narcisista? Nossa! Bom, autoconhecimento. Para um cristão, você entender que o único ser que pode preencher o vazio é Deus, né? Você não pode criar expectativa em cima do outro, querendo que ele te satisfaça, porque o narcisista, ele para te conquistar, ele vai fazer isso, ele vai te dar, né? Isso no relacionamento, vamos dizer, conjugal, vamos assim dizer. Mas também tem a questão da mãe narcisista, pastor narcisista. Tem o pastor também. É aquilo, é você olhar para a pessoa e entender que você não depende dela. O problema da pessoa que se envolve com narcisista é que ela tem uma grande dependência emocional. Né? E a dependência emocional, a gente entende que é algo que não é saudável para ninguém. Né? E aí, para um cristão, mais ainda. Porque a palavra pede para que a gente dependa totalmente do Senhor. Então, vamos ser dependentes dele, né? Então, se eu crio uma dependência do outro, eu vou me ferir. E se esse outro for um narcisista, estou ferrada. Mais ainda. Mais ainda. Então, assim, se conheça, né? Blindar o emocional. Ame-se, ame a Deus acima de todas as coisas e ame-se, porque você não precisa depender do outro, você tem que depender inteiramente do Senhor. Então, quando a gente depende inteiramente do Senhor, o nosso emocional vai estar blindado. Não significa que a gente não vai ter frustração, a gente vai ter frustração. A gente cria, sim, expectativa, mas não podemos criar uma expectativa de modo que a gente viva em função disso. Né? Coloco todas as minhas decisões em função dessa pessoa. Não consigo fazer nada se não for com o aval dessa pessoa. Aí o que eu queria falar mais para frente, eu até falei um pouco esses dias a respeito da dependência emocional da igreja, da dependência emocional da palavra. E uma pessoa até me colocou assim, tive crise de pânico, depressão e ansiedade por pegar a palavra errada. Olha, nossa, isso aí acontecia muito. É uma dependência emocional isso, gente. É uma dependência emocional. Eu diria para essa pessoa, né, quando ela, se eu levar para o âmbito espiritual de como blindar de um narcisista, se eu levar para o âmbito só emocional, é o que você falou, é você se autoconhecer. Porque você precisa entender que você tem uma dependência emocional e quebrar essa dependência. Quebrar essa dependência. E levando para o lado espiritual, é você entender Deus, o Pai, Cristo, o Filho, entender sobre os seus pecados, a sua dependência em Deus, entender que a manipulação que vai acontecer em cima de você, de um narcisista, nada tem a ver com você, principalmente se você conhece a palavra de Deus e você sabe que aquilo está contrário à palavra de Deus, né? Sim. Por isso que você tem que se conhecer e conhecer a palavra de Deus. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, se eu levar isso para um âmbito de igreja, você não vai ser manipulada por
pastor, por um cooperador, por um ancião, por um ministro, você não vai ser manipulado, porque você conhece a palavra de Deus. Agora, quando você não conhece, você está realmente limitado, que sai do púlpito, tudo que fala ali é verdade para você, você não vai confrontar, não vai fazer como os bereanos, que pegava a Bíblia, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E você só fala amém para tudo, a tendência de que você seja manipulada é muito grande. Se conheça em Deus, né? Isso, perfeito. Se conheça em Deus, né? Que ali você vai conhecer os seus pecados, mas você também vai saber o quanto você é amada por Ele, você vai entender que as suas necessidades, quem vai suprir é Ele, você vai entender que é como eu falei, que esse vazio que fica latente aí dentro, é Ele que preenche. Não há nada e nem ninguém nessa terra que preencha. Né? Verdade. Márcia, quer falar algum aí dos seus que você anotou? É que tem coisas assim que a gente vai levar, ó. Tem uma que poderia falar sobre o sofrimento de tentar se enquadrar no padrão religioso. E que é o que eu falei lá atrás, um pouquinho sobre a mulher cristã, né? E esses problemas emocionais que ela desenvolve muitas vezes tentando se enquadrar nesse padrão religioso. Como eu falei, né? Criar um estereótipo, a pessoa, ela não é, a personalidade dela não é aquela, mas ela vive tentando a todo custo se enquadrar naquele padrão, fazer parte daquele grupo, fazer parte daquelas pessoas, parecer com aquelas pessoas. E isso causa um sofrimento, gente. E isso é completamente contrário à palavra de Deus, né? Porque se eu tento parecer com alguém, é com Cristo. É com Cristo. Exatamente, eu tinha colocado isso aqui. É com Cristo. O padrão que a gente precisa seguir é Ele. E que não é isso. Mas é o único padrão, é o único padrão que pode ser seguido, é o de Cristo. Não e o maravilhoso disso é que quando você compreende que esse é o padrão, né? E que muda essa sua mentalidade nisso, nessa crença, você também não sofre mais. Por quê? Porque primeiro que você vê que por você mesmo você não consegue parecer nada com ele, que é bem difícil parecer com ele. Então vai precisar do agir do Espírito Santo, vai precisar do trabalhar de Deus na sua vida para que as coisas vão acontecendo. Você vai olhando, vai entendendo, ele vai colocar situações na sua vida para que seja trabalhado o fruto do Espírito. Então, assim, é um processo, né, que vai acontecendo. Eu não vou lá e batismo e começo a parecer com Cristo. Não é assim que funciona. É um processo de santificação. É um processo, gente, é um movimento. É algo que você precisa realmente focar, os seus olhos precisam estar fitos no Senhor. É nele. Não é em homem nenhum, é nele. É verdade. Amiga, eu tenho aqui, eu não diria que é uma pergunta, eu acho que foi assim, mais uma conversa, né? Mais uma dificuldade que a pessoa compartilhou comigo, mas a dificuldade que a pessoa tem. A dificuldade quando a mulher não pode ler a Bíblia perto do marido, e ela precisa fazer isso escondida. Esse sentimento que gera, né, de fazer escondido, quanto isso é conflitoso, causa ansiedade, causa bastante sentimentos difíceis, né? Sim, não é saudável, né? É bem complicado. E também, infelizmente, não tem uma receita de bolo. Falar, vai ler a Bíblia no banheiro. Sim. Pode até ter, se você quiser. Mas, assim, é entender que o movimento, ele é cada um de uma forma diferente, individual. A Michelle sabe, né, o quanto eu falava para você, porque meu marido não vai, porque meu marido não entende e tal. E é um movimento dele, é o processo dele, né? Eu preciso trabalhar com as ferramentas que Deus me deu aqui. Então, se eu lendo a Bíblia, eu estou causando um conflito dentro do meu lar, eu estou batendo de frente, eu estou causando um confronto com o meu marido, a gente olha e fala, mas isso não é legal, não é saudável. Mas como que eu posso fazer? Você pode buscar outras estratégias para poder se relacionar com Deus, né? Disciplinas espirituais. Ore a Deus. E quando você ler a sua Bíblia, isso eu vou dar um conselho. Posso dar um conselho, Mi? Não significa que eu preciso seguir, tá, gente? Quando você for ler
a sua Bíblia, leia a sua Bíblia pensando que Deus está falando com você. Porque o que você lê, e principalmente quando vê aquelas palavras duras, é você que está lendo, então é para você, não é para o seu marido. Eu aprendi isso a duras penas. Mas, Pedro fala, né, que se seu marido for descrente, que seja ganho sem palavras. Então, busque desenvolver uma disciplina com o Senhor, de maneira que não entre em conflito com o seu marido, né? Que você não bata de frente com ele, né? Seja sábia, seja prudente. Então, se for ler, nossa, eu falando para a mulher fazer escondido, mas não é isso, mas leia de uma maneira que seja entre você e Deus, no momento ali de oração, no momento que você está tendo essa oportunidade de ter um momento com Deus, como se fosse fazer um devocional, né? E se você ainda vai em uma igreja, que eu não sei o contexto, tudo, aproveite aquele momento que você está ali para ler a palavra. Leia a palavra, e o que o Senhor falar ao seu coração, porque a palavra é viva e ela fala, guarde aquilo para você, ore sobre aquilo, ore pelo seu marido para que o Senhor possa converter o coração dele, né? E espere o movimento dele, né? Não taque a Bíblia na cabeça dele, como eu tentei fazer muitas vezes com o meu marido. Não dá certo, o negócio só piora. Não dá certo. Eu acho que hoje nós estamos vivenciando aí a paciência, tentando desenvolver a paciência, esse fruto aí tão difícil. Eu costumo, assim, conversar, assim, sobre isso com as minhas irmãs, e uma coisa que a minha irmã fala e eu acho muito bacana, né? E Deus usa do nosso cônjuge também para nos santificar, Sim. Né? E às vezes nós estamos ali passando por um período que nós estamos achando que é só o outro, mas na verdade aquele processo não é nem para ele que não foi convertido ainda, é para mim, né? E aí quando você começa a olhar com esse olhar, não vou dizer que fica mais fácil, mas entra um conforto no seu coração de dizer, Deus está me ensinando algo. Então, hoje eu falo, né? Qualquer situação, até mesmo na minha depressão, na minha ansiedade, eu sempre pergunto o que é que Deus quer me ensinar com isso. Senhor, o que é que eu tenho que melhorar nisso? Né? O que o Senhor está me apontando nisso? Então, é sempre ter esse olhar, né? Esse viés de entender de Deus aquilo que Ele está querendo de você. E como você falou, pode ser a paciência. Uma pessoa, uma irmã que está tendo que ler escondido a Bíblia, hoje aos nossos olhos, é uma coisa louca. Como que pode, né? Não ler a Bíblia no meio cristão? Como tem que ler a Bíblia escondido no meio cristão? Né? Porque nós não estamos falando de pessoas que não acreditam em Deus. Nós estamos falando de pessoas que são ateias. Nós estamos falando de uma pessoa que vai na igreja, né? Então, o exercício da paciência, né? Talvez Deus realmente está querendo. Vou completar aqui também, porque a gente fala tanto de empatia, e a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar dele, né? Entender. Não é fácil também. Não é fácil. Aí se a gente for lembrar que cada um foi um processo diferente, mas muitas de nós, as mulheres, lá atrás, quando falava algo de hoje, do que a gente está vivendo hoje, mas lá atrás falava, olha, tem que ler a palavra, tem que fazer isso, a gente falava, imagina, isso da congregação, ou da igreja, ou da instituição, não, imagina. Pessoas que levam esse processo com um pouco mais de dificuldade, e às vezes é isso que acontece com eles, com os cônjuges. Eles têm medo. As pessoas geralmente têm medo daquilo que elas não conhecem, entende? Se for uma pessoa bem, eu conversei com meu marido isso um pouco antes, se é uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu aquilo ali de uma maneira intensa, ela vai ter muito mais dificuldade de se desligar daquilo. Então, se lá a igreja toda... Até por crenças impostas, né, Má? Porque o que nós ouvimos, pelo menos eu, o que eu aprendi assim, o tempo inteiro? Nós não precisamos estudar a Bíblia. Não preciso ficar lendo a Bíblia. A palavra de Deus ela é pregada aqui no culto. E eu preciso ter fé e crer nessa pregação que vem aqui. Né? Não tenho que olhar para a Bíblia e questionar. Não. E outra, se você começar a ler muito a Bíblia, você vai ficar doido. Quantas vezes a gente ouviu sobre isso? A vida
toda você ouvindo que não pode ler a Bíblia dessa forma, porque senão você vai ficar doido, porque é como se você estivesse duvidando do que Deus revelou para o irmão. Então, se a vida toda a pessoa ouviu isso, ela tem medo de dar esse passo. Ela tem medo de fazer o diferente. Né? Alguns anos atrás, eu ouvi isso de uma irmã da Obra da Piedade, que eu estava falando com ela sobre a palavra, ela falou assim, ai, cuidado, hein? Vai ficar lendo muita Bíblia. Isso tem o quê? Uns 3, 4 anos. Você vai ficar lendo muita Bíblia, você pode ficar louca. Então, as pessoas têm essa mentalidade, gente. Por incrível que pareça, a gente atrai. Né? E tem pessoas que ainda têm, então eles têm. Então, assim, a mudança, ela tem que acontecer em mim, de modo que desperte no outro o interesse de saber por que eu estou mudando. Eu tenho que parecer com Cristo. Sim. O meu cheiro tem que ser o cheiro de Cristo. Né? E como que eu faço isso? Me relacionando com Cristo. Né? Então, é primeiro comigo. E por isso que eu coloquei nos comentários das irmãs que ela falou a respeito disso, né? Depois que eu coloquei do luto. Primeiro comigo. Deus está fazendo em mim. É comigo. E se Deus tiver algo para fazer também na vida do meu marido, vai ser através de... Não é do outro. Vai ser com ele, através de mim, da maneira que Deus requer também. Não vai ser do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser. Né? É um movimento do outro. E eu tenho que respeitar. Amiga, você quer que a gente deixe as outras para responder depois? Ou você quer responder agora? Como está seu tempo aí? Não, o meu tempo está tranquilo. Tá de boa? Tá. Tá. Eu acho que essa aqui ela vai detalhar o que ela sente, né? Então, assim, eu digo que o psicólogo, ele não dá diagnóstico, né? Não. Você ajuda aí a pessoa que está na situação. Mas ela relata assim, ó, sentimentos de medo, situações com acidente, família sendo massacrada, crimes, sou as mãos e os pés, fico atordoada. Quando você me falou dessa, eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa, ela realmente precisa buscar uma ajuda terapêutica, de um acompanhamento. A minha abordagem, que é a cognitivo-comportamental, a gente chama esses pensamentos que tem de pensamentos automáticos, que aí está voltando aí quase um pânico, vamos assim dizer, né? E precisa fazer um acompanhamento terapêutico para lidar com isso. Ela está em sofrimento emocional. Essa pessoa, ela está num grande sofrimento emocional. E ela precisa de buscar uma ajuda terapêutica, né? Não tem o que eu posso falar para você, olha, faz isso não é tal. É difícil. É que nem a gente falou no começo, né? Não tem a receita de bolo, né? Não tem a receita de bolo, não tem. É difícil da gente lidar com esse tipo de que é uma ansiedade, né, que a gente percebe que mas é difícil de eu falar para você, olha, o que você está pensando não é real, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Não é assim, gente. Não é assim. Né? Ela precisa... Até porque, digamos assim, né? Em sã consciência eu não ia ficar pensando isso, né? Exatamente. Né? Falar, nossa, do nada, não. Precisa... essa aqui também, esse outro também acho que é um outro relato também. Fobia social e pouco contato visual. Também precisa buscar uma ajuda terapêutica. Sim. Pensei sobre isso. Eu já pensei em vários diagnósticos, gente, mas eu não sou psiquiatra, eu não posso dar o diagnóstico, mas também já pensei em várias coisas que causam isso. A gente pensa mesmo, né? E aí a gente vai vendo, precisa buscar uma ajuda de um profissional. Sim, precisa ir buscar E não deixar piorar, né, Mar? Eu falo assim, não eu busquei ajuda quando eu já estava assim no fundo do poço. E é mais dolorido quando você vai buscar uma ajuda e você já está no fundo do poço, né? Então que não deixe chegar nesse fundo do poço. Mas que você busque uma ajuda enquanto você está tendo consciência, né? De poder buscar uma ajuda. Vou dizer a última que eu tenho aqui. Essa pessoa... com certeza, também tem um pouco da parte, né, relacionada à igreja, mas ela fala sobre abalo emocional com o familiar e também com a mãe.
Gente, é muito complicado. A gente volta aqui na mesma questão do cônjuge, né? Porque você- a gente prega o evangelho com a nossa vida, né? Paulo não fala para a gente ser cartas vivas. E se a gente tem o espaço de falar, a gente fala. Se a gente tem a oportunidade, a gente fala, não forçando ninguém a nada, a gente só fala a verdade, né? Agora, a relação, os vínculos familiares, eles estão afetados e isso não está no nosso poder resolver, porque também se trata do outro, né? Da decisão que o outro tem. Então, se eu estou com uma dificuldade aí de ter um bom relacionamento com os meus familiares e com a minha mãe, que é muito difícil, é muito doloroso. Mas se foi por causa do evangelho, é assim mesmo. Né? Sofrer pelo evangelho não é fácil, não. Pelo evangelho. Sofrer pelo evangelho, né? E é como a mesma coisa que a gente falou em relação ao marido, né? É você precisa viver aquilo que você prega. Então, quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais parecida com Ele você vai ficando. E se essas pessoas também forem, o Senhor vai trazer. Eu costumo dizer que... Sim. Eu costumo dizer assim, né, que realmente não é fácil quando você sofre, né, que nem a Jô está falando, é difícil que parece que somos criminosos, né. Quando eu levo isso, vamos falar assim da figura que nós devemos seguir, que é Jesus, ele fez tudo isso em amor, né. Então, eu se passar por alguém mal vista pelo outro, por conta de que eu estou defendendo a palavra de Deus, é difícil a gente olhar com esse olhar, mas trabalhar, né, pedir que o Espírito Santo nos ajude nisso, para que a gente olhe isso com alegria. Porque é uma alegria eu estar passando por aflições, por eu estar defendendo Cristo, por eu estar defendendo o Evangelho, a palavra de Deus, né? Claro que eu estou dizendo isso, gente, mas não é algo fácil, né? A gente está aqui, a gente escuta histórias todos os dias, situações que você não consegue se conformar que um pai, uma mãe agiu daquela maneira, né? Então, a gente dói, a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica indignado. Muito. Mas lembrando que eles são um ser pecador, assim como nós somos. Como nós, exatamente. E isso é o que causa impacto, às vezes, né? Em pessoas que a gente conversa e que fala isso, né? Ai, mas meu pai, ou minha mãe, ai, meu marido fez isso. Então, é que ele é um pecador, assim como você, assim como eu, e ele está agindo assim porque ele não conhece a Cristo. Sim. Então, orar para que ele conheça. E se for através de você, ótimo, então conheça você. Então, queira conhecer, busque conhecê-lo, né? Porque a pessoa está agindo assim porque ela não conhece, porque ela é pecadora, assim como você, assim como eu. E é impactante você olhar e falar, uau, é verdade. Ele faz isso porque ele é um pecador. Sim. Amiga, não ouvi, Mi. Quer falar mais alguma coisa? Não, amiga. Eu acho que a gente poderia fazer uma outra, né? Eu coloquei alguns pontinhos aqui depois para que a gente poderia falar do que a gente poderia fazer. Eu queria falar sobre intencionalidade, sobre prioridades, as disciplinas espirituais. A gente poderia falar uma coisa em uma outra live aí, deixar essa coisa com gostinho de quero mais. Se a gente falar tudo também, né? Agora já passou o gelo da barriga, né? E aí agora a gente está em casa. Oh, meu Deus. Gente, eu espero que tenha feito sentido para algum de vocês, né? Eu estava até conversando com o Rafa, né? Falando para ele que eu estava assim, estava ansiosa, estava preocupada, né? E ele falou para mim, vida, se vocês conseguirem atingir uma pessoa for tocada pela mensagem, uma pessoa se sentir acolhida pela mensagem, fique feliz e glorifique a Deus. E é isso, né? Eu e a Márcia estamos aí com algumas ideias, né? Algumas ideias a serem trabalhadas. Eu acho que vai ser bem legal poder trazer isso para vocês.
A gente está se conversando ainda, vamos ver. Mas para trazer essa ideia do acolhimento, né, de ter um lugar que a gente possa falar, conversar. Eu estou fazendo, dessa vez eu estou fazendo terapia em grupo. E é a primeira vez que eu tô fazendo terapia em grupo. E eu achei que eu não fosse gostar. E, assim, tá sendo maravilhoso. E eu falei com a Márcia, a gente precisa pensar em algo sobre isso, de terapia em grupo para essas irmãs. Sim, Porque é muito legal quando você pode compartilhar o que você está sentindo, o que está acontecendo, e o outro está na mesma situação, né? As muito bom. trocas ali de experiência, de conversa é muito bacana. E apesar de eu estar fazendo isso pelo convênio, né? Não tem nada a ver com o meio espiritual, mas está sendo muito legal para mim, está sendo muito bom. Então, espero que tenha feito para vocês também. Gente, obrigada a vocês que ficaram aqui até esse momento nos ouvindo. É uma coisa que eu tenho um professor que sempre fala: nunca acredite em tudo que eu fale. Vai sempre para a Bíblia. Sim, por favor. Nós estamos aqui, né, compartilhando, a Márcia compartilhando aquilo que é o chamado dela, que é ser psicóloga. Eu compartilho as minhas experiências, um pouco do que eu estudei sobre terapia cristã. E a gente funde esses dois juntos e a gente traz aí uma mensagem para vocês, uma ideia, um acolhimento, uma direção. Mas tenham sempre a opinião de vocês, a visão de vocês. Pensem, né? Não deixe de pensar, sempre pensem. E pensem muito mais, pensem com a cabeça, com a sua mente voltada para a palavra de Deus, para o querer de Deus, para a vontade de Deus. E tenho certeza que as coisas vão se encontrar. E se esse for o espinho da sua carne, que talvez seja o meu, como disse Deus para Paulo, minha graça te basta. A graça de Deus nos basta em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento que nós tivermos que passar, até naqueles que a gente acha muito difícil. As cartas mais maravilhosas de Paulo foi quando ele escreveu preso, numa prisão. E quando você lê, você vê uma alegria no coração dele, porque o que habitava nele, além de todas as tristezas humanas, era a alegria de servir a Deus, de estar no Senhor pelo Evangelho. Então, que a nossa alegria maior seja essa, mesmo muitas das vezes a gente estando chorando. Mas que também a gente se encontre um no outro aqui como irmãs, também esse acolhimento, de poder dar a mão. E não deixem de procurar um psicólogo. Não deixem de Por procurar um favor. psiquiatra. Antes que o negócio fique ruim. Sim, sim, é isso. Eu faço minhas suas palavras e eu dou um recado assim para que você não, a pessoa não desista, não desista, não desista. Você não está sozinho. Você pode contar com pessoas. É porque às vezes a gente tem essa impressão de que não, mas sim, você pode. Igual a Michelle se arriscou aí nessa terapia de grupo e está dando certo. Então tente com as ferramentas que você tem, com as ferramentas que você pode. Se você percebe que existe uma questão da qual você precisa olhar mais, busque uma ajuda terapêutica, busque uma ajuda psiquiátrica. Se você percebe que dá para você fazer um aconselhamento, vá com pessoas que realmente são pessoas que têm a palavra como base, idôneas. Para quem está saindo de uma igreja, busque uma igreja bíblica, se debruce na palavra, faça disciplinas espirituais. Só não pare, né? Caminhe, continue caminhando. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Uma boa noite de quinta-feira para vocês. Durmam refletindo e pensando em tudo que a gente falou. Que fez. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijão. Se eu conseguir, não der nada errado, eu deixo salvo. Beijo. Beijo, Mar. Beijo, gente. Obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.